da Kiko, ele ia ser mais um Te Vira Solo. Hoje eu tô com meu amigo Guilherme Pierec, meu amigo de faculdade, super querido. A gente fica um tempo sem se ver, né, Gui? Mas fica tudo igual depois. Muito bom, aceitou o nosso convite. O Gui trabalha no Banco Interamericano de Desenvolvimento, mora em Washington e tem uma experiência super legal de negociação com órgãos públicos, né? Pelo banco e na vida pessoal dele. Vai contar pra gente um pouquinho. Obrigado. Fernanda, obrigado pelo convite. A nossa amizade é longa, mas eu estou bem lisonjeado de ter sido convidado para falar para o seu canal, que eu acho que é uma super iniciativa importante. Olhar, analisar negociações como uma ferramenta, como um instituto acadêmico, digamos assim, para você aplicar na sua vida pessoal e na sua vida profissional, eu acho que é super importante. E eu acho que muita gente não dá tanta importância. Eu tive pela primeira vez exposição a isso quando eu estava estudando o meu mestrado em Chicago, na Northwestern. E o meu professor era o Stephen Goldberg, que foi um dos papas de negociações. Ele é árbitro, mediador da Liga Nacional de Basquete, de jogadores de basquete nos Estados Unidos. E ele escreveu livros também, artigos com William Ury. Inclusive na época era o livro que a gente tinha que estudar e aplicar na vida real. Get into a Yes. Get into a Yes, exatamente. A Bíblia da negociação. E a gente, o que é dos aspectos que eu aprendi lá e não apliquei na minha vida pessoal, foi recentemente quando a gente vendeu um apartamento, estava vendendo um apartamento lá em Washington. E logo que a gente colocou para vender, imediatamente depois, nos primeiros dias, o nosso inquilino resolveu oferecer para comprar. E ele ofereceu um preço um pouquinho abaixo, 5% abaixo do que a gente esperava. Como foi logo no começo, a gente achou que conseguiria vender por muito mais ou pelo preço cheio. Então a gente disse não. E foi um grande erro, né? Porque acabamos vendendo muito depois, 9 meses depois, pagando condomínio e taxa de IPTU. Então foi um prejuízo. O que isso reflete uma das regras que a gente aprende em negociações. Você tem que se preparar para a negociação. Você tem que estabelecer, olhar qual é o valor mínimo e máximo que você quer, que você aceita, quanto você vai demorar. Em empresas, você tem um modeleiro, você tem um financeiro que analisa, te orienta, etc e tal. E você como negociador, você já vem com isso, mas a gente muitas vezes não aplica na vida pessoal. Então eu acho que isso é extremamente importante. No campo profissional, na minha vida, eu trabalho no Banco Interamericano, como você falou, o BID, e é um ambiente multicultural, né? A gente tem gente do mundo inteiro, Coreia, Japão, muita gente da América Latina, e meus colegas mais próximos, com quem eu estou sempre trabalhando, são latinos, né? Uruguaio, argentino, chileno, peruano. E o que eu vejo lidando com um brasileiro que não fala espanhol fluentemente, duas características que são ressaltadas nos cursos de negociações, que são questões de comunicação e questões culturais, que você tem que sempre atentar muito para isso. Alguns exemplos que eu já vi acontecer, em que eu tenho meus colegas do BID e os nossos clientes, em que eles estão falando e eu vejo que não estão se entendendo, porque eles estão falando no portunhol dos dois lados, que não é uma comunicação que você tenha domínio da língua. E daí eu dou alguns exemplos, né? Quando eles falam falando sobre palavras extremamente importantes na negociação, que é o orçamento. Em espanhol, orçamento é presupuesto. E o latino, que não está muito acostumado com isso, não tem a mínima ideia, não tem nada a ver, né? Pressuposto com orçamento. E vice-versa, o brasileiro, quando o latino fala, não, é pressuposto, ele fala assim, pressuposto, e aí ninguém entende nada, entendeu? Então isso é importante. Se você não domina o espanhol, por exemplo, quando você está negociando com um estrangeiro, que vá para o inglês ou que tenha alguém que domine junto com você. Porque não é mais ou menos que você consegue se virar. Numa negociação nada pode ser mais ou menos, né? A comunicação não pode ser mais ou menos. Exato. Tem que ser clara, precisa, objetiva. Você tem que falar o que você realmente quer dizer, né? E aí ainda nessa questão de culturas diferentes, línguas diferentes, outro aspecto que eu vejo acontecer
um problema na comunicação, quer dizer, na negociação, são aspectos culturais. O brasileiro, por exemplo, ele tem uma característica de ser menos direto, não fala, ele não confronta, não fala não, vai pelas beiradas, veja bem, então. E um argentino, por exemplo, ele já é muito mais duro. Então, mais direto que o americano, né? O argentino é mais pragmático. Confronta. Então, o brasileiro que não conhece essa característica cultural, por exemplo, do argentino, ele acha que o cara é mal educado, grosseiro e pode até se ficar bravo e não querer continuar na negociação. Claro. E o argentino que não conhece o brasileiro, ele não vai nem entender que o brasileiro está dizendo não. Entendeu? Então isso é muito importante. Como você disse, né? Eu quero que a gente comece com então, veja bem. Então, veja bem. Que já é não, que mas já o outro não sabe. Vai enrolando. E a gente, quando está falando com o brasileiro, nós brasileiros, negociando com o brasileiro, quando começa com então, veja bem, a gente fala... O outro já sabe. Já sabe, ok, isso não vai dar, vamos tentar uma outra coisa. Então esses são alguns pontos que eu queria ressaltar para o seu canal, para a sua audiência, que eu acho que são importantes. Então, assim, um olhar no campo pessoal e questões internacionais, que é mais ou menos no que eu trabalho constantemente. Maravilha, Gui. Te Vira Solo só traz fera, hein, gente? Veio aqui um profissional experiente em negociação internacional e tem as suas negociações pessoais também. Obrigada, Gui. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.